a pessoa, uma vez começou a fumar, ela se transforma num dependente químico da nicotina. A nicotina é uma droga semelhante à cocaína, à maconha, ao crack, que causa dependência química. Então a pessoa já nasce com uma predisposição genética para ser dependente. Assim como a pessoa nasce com predisposta a ser dependente da cocaína, se ela entrar em contato com a droga, ela vai ficar dependente, né? Mas hoje em dia, aqui no Brasil, já diminuiu bastante o uso do cigarro. Há uns 15, 20 anos atrás era 35% da população. Agora está em torno de 15%. Essas campanhas todas são muito ótimas, né? Principalmente a educação nas escolas, que já na pré-escola a criança já sabe que o cigarro fazia mal. E há anos atrás até o professor fumava na sala de aula. E hoje em dia, a partir da escola, eu acho que a situação está melhorando. E diminuiu muito a propaganda na televisão, né? Isso fez com que menos pessoas começassem a fumar, né? Hoje em dia é mais assim, a pessoa fuma por curiosidade. E se ele nasceu para ser dependente, daqui a pouco ele vai precisar fumar de novo, vai fumar de novo e vai ficar dependente. E depois que ficou dependente é muito difícil de parar, né? E acaba sendo a porta de entrada para outros tipos de drogas. Exatamente. Para a maconha, né? E a maconha também, se fala assim que a maconha seja uma coisa que não faça mal. A maconha também dá doença pulmonar semelhante ao cigarro. É que a pessoa não consegue fumar tanto cigarro de maconha quanto de tabaco. Né? Se fumasse 20, 30 cigarros de maconha por dia, também teria problema de pulmão. E a maconha, ela desencadeia fumada assim por adolescentes, assim antes dos 21 anos, né? Os estudos que estão se vendo assim o uso da maconha antes dos 21 anos, porque ela interfere na bioquímica do cérebro, na formação dos circuitos dos neurônios, porque são os endocannabinoides chamados que a gente tem, e a maconha é um canabinoide externo. Então ela modificaria a relação do afeto, da memória das pessoas, porque o cérebro vai se formando até os 21 anos, mais ou menos. Então a maconha usada antes dessa idade alteraria a relação dos neurônios no cérebro. E posteriormente desencadearia, assim, quem tem predisposição para esquizofrenia, muitas pessoas que talvez não desencadeassem esquizofrenia, vão desencadear a esquizofrenia mais tarde. E também depressão, síndrome do pânico. Quer dizer, não vamos generalizar, assim, dizer que toda pessoa que tem síndrome do pânico fumou maconha na adolescência. Mas cada vez se vê isso com mais frequência. A pessoa usou algumas vezes a maconha na adolescência e na idade adulta vai desenvolver síndrome do pânico, depressão. De cada 3 pessoas que têm câncer, 1 é fumante. De cada 100 pessoas que têm câncer de pulmão, 90 são fumantes e 5 fumante passivo. Fumante passivo é aquele que respira o cigarro do outro, né? Sem falar em enfisema pulmonar. Quer dizer, de cada 100 pessoas que estão na UTI com enfisema pulmonar, com falta de ar, com o pulmão destruído, 90 são fumantes. Quer dizer, muitas das UTIs teriam muito menos trabalho se não existisse o cigarro, né? E infarto do miocárdio também. É óbvio, né, que o fumante tem muito mais ataque cardíaco do que o outro, porque a nicotina, ela contrai, a coronária são as artérias do coração, e a nicotina contrai essas artérias. Então a pessoa que já tem uma predisposição, um colesterol alto, e fuma, ele mantém essa artéria mais contraída.
e diminui a oxigenação do coração. Isso vai dar mais facilidade dele desenvolver o infarto do miocárdio. A indústria do cigarro é muito poderosa, né? É muito difícil lutar contra ela. É que está se fazendo uma campanha mundial contra o cigarro. O Brasil é um dos maiores exportadores de fumo do mundo. Agora, exporta para a Ásia, para a China, né? Mas aqui diminuiu o consumo do cigarro. Mas é difícil tratar o problema, são os principais produtores. Exatamente. Uma luta para se fazer, para se proibir fumar, primeiro dentro de avião, né? Que parecia um horror. Não fumar dentro de ônibus. Parecia um horror isso aí, né? Já se conseguiu, né? Não se fumar em repartição pública, em espaço público, em restaurantes, parecia um horror. E aí depois o outro passo, o fumódromo, né? Parecia um horror um restaurante não ter um fumódromo. Agora já é normal, né? Um restaurante não ter um fumódromo. A pessoa vai para um restaurante e já sabe que não vai fumar no restaurante. Isso tudo são progressos, né? Progressos da campanha. Houve redução. É que os mais pobres são os que estão fumando mais. Os mais ricos, que já têm instrução, estão fumando menos. Então, por isso que o cigarro aqui no Brasil não é dos mais caros do mundo. Ele é dos mais baratos do mundo. Porque a fábrica viu que o consumidor de cigarro aqui no Brasil é o mais pobre. Pedreiro, essas pessoas assim, são os que mais fumam. E o emocional contribui muito para isso, né? É que a dependência química, é que a pessoa tem duas dependências. Uma dependência química e uma dependência psicológica. Porque a gente tem um local no cérebro, na base do cérebro, chamado receptor de nicotina. Então, quando a pessoa fuma, essa nicotina vai para a base do cérebro, no receptor de nicotina. Quando essa dose de nicotina começa a baixar, começa a dar ansiedade, começa a dar nervosismo na pessoa. Até que ele vai e fuma de novo e acalma. Mas daqui a meia hora começa a baixar aquela dose de novo. Então a pessoa associou que qualquer outra causa de nervosismo, o tratamento é nicotina. Você dá um problema na família, que ele fica estressado, o que ele vai fazer? Vai fumar para se acalmar. É uma dependência psíquica, né? Mas o pior é a dependência química. O senhor acredita que sejam necessárias políticas públicas para tratar essa situação? Eu acho que continuar cada vez mais, né? Já se conseguiu muito. Eu acho que é muito com educação da população, né? E punição.